Pessoal, o que vocês acharam desse item aqui nesse artigo do cegamento? Pode falar? Pode, ficar à vontade. Eu anotei uma dúvida aqui nesse tópico, por isso. Aqui eles consideram como chão, né? Como se uma intervenção eles colocam o kinesiotape mesmo com uma tensão lá, uma pressão, e o outro sem essa tensão, sem essa pressão. Mas esses pacientes, aí eles falam que esses pacientes foram cegados. Só que eles são avisados, né, anteriormente, que eles vão receber essas duas intervenções. Isso já não poderia influenciar? Eu Então, não consideraria como cegada. então, Letícia, eu até quis falar isso porque eles fizeram uma coisa aqui que eu não concordo muito, sabe? Porque realmente eles fizeram um kinesiotape seguindo as regras lá, com sei lá como é que chama, que ele fica enrugado, que é seguindo as regras lá do cara que criou, e o outro que só colaram lá de qualquer jeito, esticado lá mesmo, que era para ser o chão. Só que aí eles falam que os participantes não foram informados do objetivo do estudo para poder garantir esse cegamento. Só que aí eu fico pensando até onde isso é ético, assim, você não informar. Eles falam que informaram, não? Deixa eu ver aqui, Não, quer peraí, deixa eu ver? só voltar. Dos hipóteses e objetivos do estudo, não. Tá vendo? Ah, entendi. Eu acho que só informou a intervenção que ia ser Só feita, informou né? a E as intervenção. duas possibilidades. Mas se informou as duas intervenções, isso já não influencia para não ser cegado? Mas eu acho que pela ética tem que informar, não tem não? Tem. Eu acho que tem que informar o objetivo, mas como não informou, eu acho, ao meu ver, foi cegado sim, sabe? Porque eles colocaram o Kinesiotape certinho em um e coisa no outro. É assim, é um chão. Mas eles não conseguiriam diferenciar essa intervenção com a outra? Mas Acho que é isso que eu estou o querendo paciente dizer. teria que ter um conhecimento mais aprofundado para poder fazer essa Entendi. distinção, Nesse né? caso, né? Eu acredito também. Porque É, Entendi. aí eu acho que qualquer chance seria difícil, então, porque assim, a maioria dos chances vai ter essa margenzinha, né, de possibilidade. Quando eu fiz, eu coloquei que eles foram cegados, os pacientes. eu acho que assim, o que acontece? Você pode suspeitar que não teve tensão ou que teve tensão, que eu acho que isso eles sabiam. E aí, o que você pode fazer para garantir se foi cegado, tem estudo que faz, eu não lembro se esse estudo aí do Léo fez. Eles perguntam para o paciente se eles sabiam qual grupo que eles estavam, para ver se houve efetividade no cegamento. Você sabe, você me dizer se eles fizeram isso? No estudo do Léo eu não lembro, nesse aqui eles não fizeram, não. Então, assim, porque é uma forma de você ver se houve efetividade no cegamento, porque às vezes não foi efetivo, igual vocês estão falando, tá claro o que é tensão, o que não é tensão, Nos né? estudos do Léo, pelo que eu já li, a maioria das vezes eles fazem sim, eles colocam. É até interessante para a gente no futuro aí, nos RCT, colocar, né? Sim, Colocar, inclusive colocar também pro, no caso que for possível cegar o avaliador, colocar para o avaliador também a pergunta: em qual grupo você acha que fulano perfeito, estava? perfeito. Tanto o paciente, quando houver cegamento do paciente, né, quando for possível, e do avaliador ver a efetividade disso. Então, nesse caso aí, eu acho que assim, eu acho que é bem difícil do cara ter essa percepção bem refinada, assim, né? Ele pode achar, mas aí se pode perguntar para ele depois, né, para ver. Ô, Vini, Diga, Rafa. Vinícius, com relação a essa questão, esse cegamento do sujeito, lá na discussão, no quinto parágrafo da discussão, se você puder ir lá no próprio artigo fala que não foi cegado. Tanto os terapeutas, né, que certamente, e os no quinto, desce mais um pouquinho. Esse aí, ó.
Na parte que ele fala assim... Não, desce mais um pouco, perdão, professor. Esse último aí que não tá aparecendo ainda, desce mais um pouco, que começa to date. Tem uma parte aí que ele fala que, devido à natureza do estudo, não foi possível cegar tanto os terapeutas quanto os participantes. However, due to the a natureza natureza do estudo, possibilidade de cegamento dos terapeutas e participantes, so this could be seen a limitation. Only brand of tape was used. É estranho porque lá em cima tem um local que eles falam que cegaram os participantes. Mas eu acho que quando ele fala lá em cima com relação ao cegamento dos participantes, é só na escolha de qual grupo eles iriam participar, não? Cegaram na forma de escolher. Só que depois que já foi escolhido, já foi dado a eles qual eram as terapias que foram dadas para cada grupo, aí eu acho que o próprio autor do artigo fala que se torna impossível cegar os participantes, né? Uhum. Ô, pessoal, mas o artigo, ele traz essa comparação no final, porque ele traz porcentagem de, por exemplo, quando faz essa pesquisa, né, no final, se o paciente foi, em qual intervenção ele então acha eles que ele fizeram. estava, em qual eles acham que estava, eles calculam a porcentagem, né, porque tem que ser acima de 50%, porque é muito fácil falar sim ou não. Uhum. Então fizeram Então, isso pode aí, né, ser que Márcio? fizeram e viram que não cegou, mas eles foram Sim. cegados, né? A intenção do estudo. Eu não tô. Oi, tu sobe um pouquinho aqui, deve falar uma parte. Aqui, ó. Patients were randomly. Computer. Ok. Pode descer, isso. Aí, peraí, aí. Two different. Aqui, ó. Tô falando aqui que eles foram informados, né, quanto às duas intervenções, mas eles foram cegados para a hipótese, tá? Mas assim, é meio óbvio, né, de saber o que é o que aqui, né? Aí, ó, tá falando aqui, ó, por causa da natureza da intervenção, não foi possível cegar os terapeutas também, né? Então, já dá até a resposta para o próximo item, né? Sobe um pouquinho agora, isso, por favor. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais. Aí. Pode descer. Então, realmente, assim, eles não foram cegados, não. Eles sabiam qual grupo. É o mesmo caso aqui. Pode ser que um kinesiotaping lá, né, que não está tão tenso, tal, né, eles fizeram, o Chan, né, é o Chan. Beleza. Dúvidas com relação a isso, pessoal? Então aí eu só vou levantar uma coisa, então, depois no outro item, já que nós chegamos ao consenso aqui que o paciente não foi cegado, aí nos próximos itens eu tenho uma coisa para poder falar, mas Ok. vamos seguir. Bom, o próximo item, então, é o do terapeuta, né? O terapeuta, ele também, né, tá claro aqui que não foi cegado, né? Não tem como cegar nessa parte, e o estudo reporta isso, né? Mesmo às vezes o estudo não reportando, nós que fazemos avaliação na escala Pedro, a gente pode, lendo ali, ver, olha, não faz sentido isso aqui, o terapeuta ter sido cegado, não tem como ele ter sido cegado, Ele né? sabia se ele estava colocando a bandagem com a tensão Sim, estabelecida ou não, né? sim. Todo mundo entendeu do terapeuta? Sim. Que é o item, acho que é 6. Dar um exemplo, quando dá para cegar o terapeuta, por exemplo, um estudo de medicamento, aí fez lá o placebo e o medicamento chega para o terapeuta,
ele não sabe qual que é placebo, qual que é o medicamento mesmo, ele só prescreve. Então, ele também, nesse caso, ele também vai ser cego, né? Porque ele não vai saber o que é que ele está administrando. É. Podemos ir para o próximo, então? André, pode falar. Então, em estudo de intervenção em fisioterapia, é muito difícil cegar o terapeuta, né? Muito difícil. Só quando é mais estudo com o ultrassom, Ela é tempo foto, alguma foto, coisa essas assim. coisas assim. Assim, é bom ser transparente, André. Não adianta, cara. Não tem como, entendeu? Então, assim, é uma limitação, mas fazer o quê? A gente tenta. Por isso que o Chan, às vezes, é a melhor opção. Você mimetizar ali para tentar controlar certos fatores de confusão já é o suficiente, né? Porque isso, pelo menos aquele efeito Hawthorne, essas coisas, você vai controlar, né? Porque vai ter a interação com o paciente, Terapeuta. Uhum. com o terapeuta, paciente. Então, pelo menos isso você consegue controlar, né? Perfeito. E tem, acho que é o 7 agora, não é? A questão do cegamento do avaliador, né? Isso também na escala Pedro é um problema, que é aquilo que eu estava falando que eu confundi. Às vezes você tem três, eles consideram que se pelo menos um desfecho de interesse primário você houve cegamento, ele considera sim para esse item, tá? E aí é um problema. Vamos supor que você tem três desfechos: dor, incapacidade e um desfecho que você coleta pelo sangue. O do sangue, ok, você pode ter cegar o avaliador. Agora, dor e incapacidade, não tem como, por exemplo, esses instrumentos para dor e incapacidade, eles são coletados geralmente por questionários. A gente está falando que na fisioterapia aqui, a maior parte das intervenções, a gente não tem como fazer placebo, ou seja, não tem como cegar o paciente, né? Então, o paciente vai saber onde ele está. Quando você está dando um instrumento, por mais que você fale assim, olha, um avaliador cegado, que não sabia do objetivo do estudo, aplicou o questionário para o paciente, o participante, ou o participante leu, foi self-reported, o que acontece? Esses questionários eles são validados para quem está julgando, quem está tomando a decisão ali em relação ao questionário, é o participante, é o paciente. Então, quem está avaliando mesmo é o paciente, que não está cegado. Então, mesmo sendo um terceiro avaliador aplicando, e esse terceiro avaliador estava cegado, para dor e para incapacidade continua não sendo cegado para o avaliador, porque quem faz o julgamento é o paciente para aquele desfecho, tá? E aí é um problema, porque a maior parte dos clinical trials, vários inclusive estão errados na Pedro, o pessoal julga isso como sim, que é cegado para desfecho de dor e incapacidade, quando não é, o paciente não é cegado e quando usa dor ou incapacidade e fala no estudo que um avaliador que não sabia do objetivo, cegado, aplicou o questionário. Pouco importa o avaliador. Quem, na verdade, está avaliando ali é o paciente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque direto os estudos aí, os clinical trials, às vezes falam assim, double blind randomized trial, triple blind, aí você vai ver, não tem cegamento nenhum, entendeu? Os cegamentos que eles falam não existem, né? Não são comprovados. Ô Vinícius, era inclusive isso que eu falei que eu ia falar depois, porque, ao meu ver, eles colocaram aqui que o avaliador foi cegado, né? Mas, ao meu ver, como é um desfecho autorreportado, se nós chegamos na conclusão que o paciente não foi cegado, ao meu ver, o avaliador aqui também não foi cegado, porque quem se avalia é o próprio paciente. Então, se nós chegamos Perfeito. na conclusão que não foi cegado, então o avaliador cegado aqui que eles colocaram também não se aplicaria. Perfeito. E não tem como cegar nesse caso. Concordo.
Isso ficou pessoal, claro para todo mundo, pessoal? eu fiquei até curiosa, e aí eu procurei aqui na internet para ver se a Pedro já tinha avaliado esse artigo. E eles avaliaram. E aí eles colocaram que só terapeuta não foi cegado, o avaliador e os pacientes foram cegados. Eles colocaram na avaliação da Pedro, né, no site. Uhum. O que acontece? São dois avaliadores treinados na Pedro, eles avaliam. E aí faz o consenso. Mas sim ou não, eles são treinados, são bons, né? Agora, cometem erro, já teve erro na escala Pedro, vários erros. Aí você pode, inclusive, mandar e-mail lá para a Mosley falando isso, tá? Se alguém quiser mandar, pode. Eles são super abertos quanto a isso. Eu concordo que nem paciente, como o próprio artigo falou, e o avaliador também, eles não avaliaram. Vamos supor que tinham 3 desfechos: dor, incapacidade e um de sangue. Aí no de sangue foi um avaliador, igual vocês estão falando aí, cegado. Aí, ok, na Pedro considera-se cegado para o avaliador, tá? Porque para pelo menos um desfecho primário houve cegamento. Na ROB é diferente. Na ROB ela avalia por desfecho. Então, no desfecho dor não foi cegado, no desfecho capacidade não foi cegado, e no desfecho lá sanguíneo foi cegado. Ô, Entendeu? E Vinícius, também que é um outro ponto bem discordante das duas escalas, que dá muito problema de confiabilidade. é, essa questão, eu entendo a questão da confiabilidade, mas será que uma atualização da escala Pedro não poderia, por exemplo, esses tópicos que são mais dependentes dos desfechos, manteria a estrutura e, por exemplo, cegamento, que depende mais do desfecho, não poderia, sei lá, essa parte ser desfecho dependente? Ô, Ítalo, eu acho que tem que olhar lá os artigos de validade e confiabilidade, porque eu lembro dos mais antigos, mas houve novos aí, pode ser que eles já discutiram alguma coisa sobre isso, que eu acho que já devem ter sido discutido aí. Porque isso aí eu lembro de discutir isso no meu doutorado. Então, deve ter discussões sobre isso. Mas eu sei que a escala Pedra ela foi feita para facilitar a vida do clínico, para ele separar o trigo do joio ali, né, para ver realmente o que, que vale a pena ser lido. E se você complicar demais a vida do clínico ou do avaliar para ele avaliar o que, que é bom, o que, que é ruim, isso vai causar mais confusão. Então, se você aumentar a complexidade na avaliação, que é o que a gente está vendo na ROB2, que está acontecendo, isso vai piorar a forma de, assim, no dia a dia, entendeu? As pessoas não têm noção, Uhum, entendeu? é. Mas eu não sei, isso é um ponto que, assim, talvez eles estão pensando, né? Não sei. Tem que perguntar ao Rob, talvez saiba te responder melhor sobre isso, ou o Mark Elkins. Vamos ver. A gente pretende conversar com eles em breve. Ah, beleza. É uma pergunta que eu quero fazer depois. Uhum. Mais alguma coisa, pessoal? Eu tinha uma dúvida, mas você respondeu porque o desfecho do incapacidade é o próprio sujeito participante que responde, né? Então, não é possível cegamento, mas uma terceira que você colocou aí como exame de sangue, no caso, se fosse força, um desfecho fosse força, aí poderia ser cegado, né? Sim, porque aí o avaliador ali, ele está vendo lá, né, o dinamômetro, né, e ele não sabe do objetivo. Enquanto o sujeito ali, ele está fazendo a força máxima ali, sei lá, a pressão máxima, alguma coisa assim, entendeu? Mas no caso do questionário, não tem como, se ele não é cego e quem vai julgar no final das contas é ele, independente se for um cara lendo para ele ou se ele está lendo, no final das contas quem vai julgar é ele, entendeu? Sim. Isso é muito claro quando a gente vai estar na Rob, na Pedro não fala claramente isso não, mas na Rob, quando você vê, você vê que realmente é um problema. Podemos passar para frente, pessoal? Sim. Eu acho que o próximo item, salvo engano, é dos 85% de retenção da amostra. Isso, eu tenho quase certeza que sim.
É isso mesmo, pessoal? É isso. Então, assim, né? Não adianta nada se você perdeu mais uma grande parte da amostra ali, você perde a confiabilidade. Pode ser que as pessoas morreram por causa da sua intervenção, né? Então, o seu resultado passa a ser mais por acaso. Às vezes, se você tivesse aquela amostra que você perdeu ali, o resultado seria completamente diferente, tá? Então, por isso que é importante você não perder amostras aí. Estudos de intervenção, por causa da questão aí, né, que você tem uma contrapartida, até que você vê a retenção. Agora, em estudos de prognóstico aí, mudando, né, a gente não está falando aqui de prognóstico, mas a gente vê muito problema, porque o prognóstico a pessoa geralmente não ganha muita coisa, né, ela só é seguida. O de intervenção, às vezes, dá mais problema na sequência do follow-up, né, Vinícius? Sim, porque ele perde, né, Ito, essa questão da Da intervenção. contrapartida, né? É uma das explicações, né? Então, aqui a gente tem, nesse estudo aqui, eles conseguiram manter, né, o N deles. Então, eles ficaram ok nesse tópico. Joia. Tranquilo quanto a esse tópico, pessoal? Tranquilo. Próximo item é sobre intention to treat, né, não? Ou não? É isso mesmo. Intention to treat. Aí, no caso, pontuou também. Aí eles deixam claro aqui no começo da análise deles aqui, né, da análise estatística. Isso. Foi seguindo a intenção de tratar. Dúvidas quanto a isso, pessoal? Não. A intenção de tratar é você analisar os sujeitos considerando como eles foram alocados, porque quando eles aceitaram ser tratados naquele grupo ali, eles já vão ser analisados como, mesmo que você perca o paciente depois, no futuro, tá? Vamos supor que você perdeu 10 pessoas, você vai imputar esses dados, mas se você imputa considerando a intenção de tratar, você está considerando como eles foram alocados, né? Então, isso é uma forma, assim, que é adequada, porque geralmente quando você tem um paciente na sua clínica, você toma a decisão com ele ali de fazer um tratamento, ele toma a decisão de fazer aquilo ali, então ele tem a intenção de tratar, então faz sentido. Deu para entender? Ô Vinícius, e é importante também falar que muitas vezes quem abandona o tratamento é quem não está se beneficiando, muitas vezes, daquilo, né? Então, se a gente analisa só os que ficaram, corre grande risco da gente estar analisando só os pacientes que estavam se sentindo beneficiados por aquele tratamento, né? O Júlio Sim. vai saber me falar a condição, porque a primeira vez que eu vi, isso foi até ele que falou, quando começaram a ter essa discussão sobre intenção de tratar. Você está aí, Júlio? Não sei se o Júlio está, mas não, eu acho que não é cólera, alguma dessas condições que eles estavam testando um medicamento X para a condição. E só que eles tiveram a taxa de atrito, uma perda gigantesca, mas fizeram a análise só daqueles que continuaram. E deu um efeito gigantesco, medicamentos top demais, e começou a se distribuir esse medicamento. Só que quando começou a distribuir para a população, começou a morrer. As pessoas começaram a morrer. E aí, quando foi se procurar no estudo aquele pessoal que tinha abandonado, viu que, se não me engano, 40% dos que tinham abandonado porque tinha morrido. Então, assim, a importância de fazer a intenção de tratar e, acima disso, também de procurar saber o porquê do abandono, né? Sim. Bicho, não precisa ir muito longe, não. Não tem tanto tempo que eu formei, assim, não sou tão velho, né?
E aí eu lembro que na minha época se falava bem de cirurgia para dor de coluna. E aí o que acontece? A gente lia estudos que falavam assim, eram 30 pessoas para dor de coluna, fizeram cirurgia. O fim da intervenção sobraram 10, os 20 eles não falam o que aconteceu, pode ter morrido e tal. Dos 10, aí eles falavam assim, 5 melhoraram, 3 morreram, 2 ficaram paraplégicos, um ficou paraplégico e o outro, entendeu? Então, assim, aí no final concluiu assim, foi eficaz, né? Então, assim, é um absurdo, né? Mas era assim. Então, a gente vê como é bom a gente saber prática baseada em evidência para continuar tomando a melhor decisão e dando o melhor tratamento, aquilo que é ético para o paciente, né? Ô Vinícius, nessa pandemia a gente viu coisas absurdas, né? Por exemplo, isso foi até tema que eu, mas o André, a gente ficava discutindo muito quando a gente trabalhava junto. O primeiro estudo que teve, o Léo Costa até fez uma live sobre fez um vídeo sobre esse estudo, bem interessante. O primeiro estudo que teve lá da tal, como é que chama o medicamento lá que virou febre no começo para Covid, que é para artrite reumatoide, esqueci o nome do medicamento. Começou-se um RCT, um dito RCT com 36. Esse estudo ele foi até retirado da revista e o autor hoje está sendo processado com o risco de perder o título dele. Hidroxicloroquina, não é? Cloroquina, isso. Assim, tá falando de RCT, mas teve outro absurdo também que a gente tem que tomar cuidado na revisão. Eu não sei se vocês pegaram que fizeram uma revisão com, assim, um cara top de pesquisa, como então, eu acho que deve ter sido vacilo. Deve ter um aluno dele feito uma revisão, ele deve ter deixado o negócio rolar. Não, o que aconteceu? Eu não sei, não tem. Mas eu sei que no final das contas ele misturou estudos de cloroquina, não sei se foi de cloroquina ou ivermectina, não sei. Eu sei que misturou estudos completamente diferentes. Eu não sei se ele misturou estudo clínico com coortes só, e aí deu um efeito pequeno lá, favorecendo, e ele falou que deu efeito. A revisão foi essa, aí publicou tal, aí depois a comunidade científica caiu em cima dele, teve que retirar o artigo e queimou o filme, né? Pois é. Nesse Então caso tem que tomar desse cuidado. RCT, eram 36 participantes. E ele relatou no final, só relataram, né? Os autores relataram os dados só de 20. E assim, deu um efeito bacana e tal, mas relataram dados só de 20. E ninguém sabe o que aconteceu com esses outros 16, né? O que pode ter acontecido. Então, essa é a importância da gente fazer um estudo já pensando, né, nessas falhas anteriores que aconteceram para evitar. Sim. Bom, pessoal, dúvidas com relação aí à questão da intenção de tratar? Podemos para o próximo? Pode passar. Só rapidinho, Vinícius. E aí, só falar a importância da gente, igual essas atualizações que a gente está fazendo, a importância de ter esse senso crítico. Porque esses dados acabam. Você pega, está publicado numa revista boa, e se você vai só por isso, você acaba correndo grande risco de estar sendo induzido pela opinião do autor, por vários outros quesitos, né? Então, a importância desse senso crítico na hora de ler o artigo. Eu ia falar isso que o Ítalo falou, e fazendo revisão mesmo, muitos artigos colocam que foi feita uma análise por intenção de tratar, igual a gente viu aí que está escrito, mas na hora que a gente vai ver mesmo, eles consideram follow-up. Então, não foi uma
uma análise por intenção de tratar, e fazendo revisão a gente observa muito isso, né? Também, e não só olhar, né, se eles escreveram que foi uma análise, mas ter essa análise crítica mesmo que o Ítalo falou, de observar, ver se realmente considerou aqueles participantes randomizados ou não. Podemos passar, né? E tem 9, acho que é mais simples, né? Se houve comparação entre grupos, né? O que acontece? Igual o famoso João sem braço. Os autores, principalmente antigamente, hoje os editores e os revisores estão mais chatos, mas antigamente o cara não encontrou nada de diferença entre grupos. E aí o que eles fazem? Eles reportam aqui no resumo, principalmente, fica bem claro que houve melhora antes e depois, dentro de cada grupo. Mas isso não é correto, né? Para ver eficácia, você tem que comparar um grupo com o outro, tá? E aí, por exemplo, até foi engraçado demais, porque na revisão do Rodrigo de fibromialgia, mandaram uma carta para a JAMA, pessoal que tinha conflito de interesses, parece que era patrocinado pela empresa farmacêutica lá, né? Não vou entrar em detalhes para, né, para questão, né? Mas, enfim, questionando um resultado lá, e aí foi legal, porque abriu oportunidade para a gente discutir mais, deixar mais clara essa questão de, olha, tem que tomar cuidado com o conflito de interesse e que os estudos eles devem reportar comparações entre estudos, entre grupos, e não intragrupos, né? É completamente diferente. O intragrupo não te garante nada. Por exemplo, gripe, se você faz uma coisa, mede hoje, mede daqui 7 dias, se você tiver tomado chá, você passar pedra de diamantina, dado 3 pulinhos, você vai falar que você melhorou daqui 7 dias. Foi os 3 pulinhos? Não, às vezes porque o prognóstico é favorável, por causa de outros, né, fatores de confusão que você não controlou e não comparou com outro grupo, né? Então, se você não tem comparação entre grupos, você não tem como ter visto eficácia de intervenção, né? Então, você tem que ter isso para pelo menos um desfecho primário. Ficou claro para todo mundo, pessoal? Ficou. Ô, Vinícius, eu queria só exemplificar isso que você falou, que esse estudo aqui para isso ele é bacana, que ele trouxe os dois dentro do grupo e entre grupo. Olha só, pessoal, se a gente pega aqui dentro do grupo, no grupo experimental, né? Após as 4 semanas, a gente vê um tamanho de efeito de 2,6. Então, a gente pode. Teve uma diferença de 2,6. Mas isso foi o pré e pós, entendeu? É o que o Vinícius falou. O pré e pós, ele está sujeito a várias coisas. Se a doença tem um prognóstico bom, provavelmente vai dar uma diferença grande. Mas olha, se você pega aqui 2,6 no grupo de intervenção, mas você olha aqui a diferença entre grupos, foi de 0,4. Olha só a importância de saber isso para não cair em algumas coisas que podem estar nos estudos, né? Então, a diferença aqui não foi de 2,6, foi de 0,4. Certo, Vinícius? Perfeito, isso. Pessoal, tranquilo? Dúvidas em relação a isso aí? Tranquilo, professor. E Tranquilo, lembra Vinícius. que assim tem que ser reportado, né? Se não está reportado, não. Tá? E o último item, então, é se ele reporta para comparação entre grupos, para pelo menos um desfecho primário, a diferença entre grupos e a variabilidade dentro dessa diferença. Então, é o famoso intervalo de confiança ou desvio padrão, ou erro padrão, né? Tá bom? Ficou claro aí, então? Nosso caso aqui tem o intervalo Intervalo de de confiança. Beleza, pessoal?
Estão craques na Pedro? Acho que esse artigo ficou mais tranquilo de avaliar, né? É muito bem escrito, muito organizadinho. E com O aquele Léo. material que você nos passou, ficou fácil de avaliar, né? Tudo bem referenciado nos lugares onde acha cada coisa, ficou mais fácil, mas A gente está falando assim de um grupo forte em pesquisa, né? O Léo também fez um baita de um doutorado, sabe muito de estatística e metodologia, seguiu direitinho, e mesmo assim tem alguns pontos assim que a gente questiona, né? A questão do cegamento e tal, mas aí também tem muito da escala Pedro também que deixa esse problema aí, né? Ô, pessoal, só queria perguntar, que o Vinícius falou cada vez menos reportar o valor de P. Aqui a gente vê que eles não reportam. O intervalo de confiança aqui, para analisar o intervalo de confiança, é tranquilo para todo mundo? não é, para mim não é muito tranquilo, não. Então, Rafael, olha só. A gente tem uma diferença de média aqui que foi de 0,4, certo? Isso aqui foi significativamente, teve diferença significativa. Para a gente ver a questão de diferença significativa, você olha se o zero ele está contido dentro do intervalo de confiança, tá vendo? Aqui, ó, vai de menos 1,3 a 0,4 positivo. Então, o zero ele está dentro do intervalo de confiança. Dessa forma, isso aqui não foi estatisticamente significativo. Se fosse, por exemplo, de menos 1,3 a menos 1, por exemplo, o zero estaria fora. Então, você teria aqui um resultado estatisticamente significativo, tá? E aí lembrar de olhar também o tamanho desse intervalo, né? Porque o tamanho do intervalo vai nos dizer muito sobre a precisão desse resultado. Porque não adianta eu ter um intervalo de confiança grande, ou um tamanho de efeito grande, se eu tenho um intervalo de confiança gigantesco, porque a minha precisão nesse resultado vai ser muito pequena. Certo, Vinícius? Você quer falar? É isso aí. Se o intervalo de confiança aí, né, toca o zero, não há diferença entre grupos, né? Sendo para um lado ou seja para o outro. Você não existe tendência, né? E aí, quanto maior o N, maior a probabilidade de dar uma diferença estatística. Mas aí que vem, por que o valor de P está sendo banido, né? Antigamente o povo olhava lá, P menor que 0,00001. Nó, valor de P muito baixo. Então, o povo interpretava erroneamente o valor de P como tamanho de efeito. E o valor de P não dá nenhuma inferência sobre tamanho de efeito, nenhuma estimativa de tamanho de efeito. Ele simplesmente demonstra a chance dos seus resultados de você como é que fala? Negar a hipótese nula ou não, né? Então, você ali tem mais certeza de que há uma diferença, né, nas médias ali de um grupo com outro, com uma chance de erro muito baixa. Agora, em termos de efeito clinicamente relevante, estimativo tamanho de efeito, o que realmente te informa é o intervalo de confiança e a média, né? Então, o 1,3 aí até 0,4 que informa para a gente aí um possível tamanho de efeito se houver efeito, tá? Por isso que o valor de P, por ser erroneamente interpretado, ele vai ser banido, e eu concordo em ser banido mesmo. Acho que o pessoal não tem noção disso, né? Rafa, tem alguns artigos na JOSPT do Steve Kemper que ele discute muito sobre. São artigos pequenininhos que falam sobre prática baseada em evidência, e eles discutem muito o valor de P, várias coisas, risk of bias. Então, vale a pena, se você não tiver acesso, pede. Eu acho que eu já mandei isso para você. Mas, enfim, se não tiver, fala aqui que a gente manda de novo os artigos. Acho que todo mundo tem aí de leitura de cabeceira, né? Tá? Tem até um podcast que ele fala também, acho que na Diospit, que ele é editor associado lá, alguma coisa assim. Ele fez um podcast sobre, discutindo isso, muito legal, esclarecendo por que o valor de P não deve ser usado. Tá?
Entendi. Não, beleza, Vini. Obrigado. Você mandou vários materiais, no caso, né? Deve ter sido um daqueles lá, eu acho. Tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Podemos parar aqui a gravação? Eu acho que sim. Bom, então eu queria agradecer mais uma vez, Ítalo, muito bom, cara. Acho que ficou bem claro para nós aí a questão da escala Pedro, né? A primeira aí das escalas que a gente está discutindo para avaliar estudos clínicos. E na próxima vez a gente vai avaliar aí uma outra escala, usar, que é a ROB, né? Vai ser bacana até para a gente diferenciar e comparar essas duas, que são válidas e confiáveis, né? Apesar de um pouco diferentes aí, mas amplamente utilizadas na literatura. Eu vou parar a gravação. Obrigado aqui a todos, tá? Boa noite.